Nossos cumprimentos a todos. O tema que trazemos para hoje é Deus e a Ciência. Um momento de reflexão para o que está acontecendo hoje, principalmente com a crise da pandemia. Mas nós sabemos que esse tema Deus e a Ciência já deixou muita discussão para trás e está levando muita discussão para frente. O que nós podemos considerar é que num momento como hoje, ele se faz bastante significativo porque nós estamos aí realmente buscando na ciência o nosso apoio a fim de termos condições de combater diretamente esse mal que tomou conta do mundo, a pandemia da Covid-19. Nós estamos nos referindo a Deus e ciência, evidentemente, com o intuito de podermos, como dissemos, refletir um pouco sobre a importância desse momento e das nossas atitudes e posicionamento diante dos fatos que estão acontecendo. A doutrina espírita tem respostas para isso, porque ela tem uma postura muito significativa, muito firme em relação à questão da ciência, tanto quanto em relação à questão de Deus. Anos atrás, nós estávamos no corredor de um hospital, um grande hospital, com outras pessoas. Estávamos ali aguardando uma consulta médica numa manhã, quando nós notamos ao lado uma senhora que estava folheando uma revista. Dessas revistas médicas que são colocadas à disposição das pessoas nos consultórios. E essa senhora pareceu muito interessada no que ela estava vendo, folheando aquela revista, e ela chamou a atenção de um senhor que estava ao seu lado, naturalmente o senhor que ela conhecia, e disse mais ou menos assim: veja, fulano, como a ciência está adiantada. Olha quantas descobertas os cientistas vêm fazendo ultimamente. O homem pareceu não se interessar muito pela observação. Ele rebateu mais ou menos nesses termos: eu não dou importância a isso. Eu creio que Deus, e creio em Deus, e creio que Deus resolve os meus problemas. Lá na carta de Paulo, por exemplo, está escrito que a ciência do homem é loucura para Deus. E a conversa encerrou por aí. Naquele momento, eu tive o ímpeto de dizer àquele homem: se eu fosse o senhor, eu não estaria aqui, então, esperando o socorro do médico. Eu estaria lá na minha igreja, esperando que Deus me mandasse um milagre para a minha cura. É claro que eu não disse isso. Primeiro porque me faltou coragem. Depois, pensando bem, eu não tinha o direito de ferir o sentimento religioso daquele homem que sequer eu conhecia. Afinal, já era um senhor de idade e, com certeza, fora educado para crer sem compreender, para ouvir sem discutir e, principalmente, para se emocionar sem raciocinar. A fé natural, a fé com que nós nascemos, também chamada de fé ingênua, ela está na base da nossa cultura. E grande parte da nossa população brasileira ainda respira os valores do passado. Dessa fé do passado amarrada a dogmas, amarrada a crendices, superstições, que dominaram grande parte da história. E justamente por causa dessa defasagem entre o saber popular e a ciência, ainda existe entre nós algumas crenças antigas que permanecem enraizadas no espírito do povo. Porque, de uma maneira geral, o que nós podemos deduzir, e não é difícil tirar essa conclusão, é que o pensamento religioso, ou seja, o pensamento que as religiões geralmente expõem, não evoluiu com o passar do tempo. Aliás, não evoluiu o suficiente para mostrar que as descobertas da ciência também são de Deus.
É isso justamente que nós estamos aqui para discutir, né? Aliás, o que não é de Deus? Se nós concebemos que Deus, como o supremo bem, como o supremo poder, jamais deveríamos acreditar que algo que exista no mundo não lhe pertence ou não concorre para os seus elevados desígnios. Tudo, absolutamente tudo, é de Deus, pois tudo dele proveio e tudo para ele retorna. Caso contrário, não seria Deus. A crença de que pode existir algum outro poder capaz de se confrontar com o poder de Deus, como a crença em Satanás, por exemplo, ou mesmo a crença de que Deus perdera o controle do mundo, que o mundo está perdido, que Deus também está perdido, não sabe o que faz com o ser humano, é inteiramente falsa. Não condiz com aquilo que nós acreditamos ser Deus. Deus é perfeito. Deus não pode errar. Deus não pode se enganar com alguma coisa. As histórias que dizem que Deus se enganou não são histórias que retratam essa ideia de um ser perfeito, soberanamente justo e bom. Essa crença ingênua, simplista, ela surgiu, na verdade, no passado muito distante, milhares de anos atrás, quando o homem tinha realmente a necessidade de explicar seu sofrimento e recorria ao que ele podia perceber, acreditar. As obras de Allan Kardec, que constituem a base fundamental do Espiritismo, especialmente o livro A Gênese, os Milagres e as Predições, que foi lançado em 1868, já no seu primeiro capítulo aborda muito bem essa questão. E as outras obras também. E as obras espíritas em geral, independente de algumas posições até conflituosas que uma pode ter em relação à outra, elas não negam os fundamentos da doutrina. E a concepção de um Deus perfeito e bom é um princípio da doutrina, que todos aceitam. Lá no passado, lá no século XVI, o século do descobrimento do Brasil, Galilei, era um estudioso italiano, foi um dos mais cérebros cientistas de todos os tempos, chamado o pai da ciência, pois foi a partir dele que se firmou o conceito de ciência experimental. Galileu é considerado um indivíduo que, para acreditar, ele teve que experimentar na prática para ver se dava certo, se aquele princípio que ele queria descobrir, se aquela lei realmente se comprovava pela experiência. Então ele realmente comprovou algumas leis importantes da física, leis da natureza, como por exemplo a lei da queda dos corpos, que é a mais famosa. Mas o Galileu também foi um astrônomo. Naquela época, 1500 e pouco. E ele criou o primeiro telescópio, na verdade era uma pequena luneta, com que ele pôde perceber, através da observação com esse aparelho, alguns fenômenos intrigantes do universo, em que quase ninguém acreditou, pelo contrário. Naquela época, como durante muitos séculos, prevalecia a crença de que a Terra era o centro do universo e que ela foi criada por Deus tal qual ela é hoje, e como está escrito no Gênesis da Bíblia. Essa também era uma teoria que vigorou séculos e séculos. Mas quando Galileu enveredou pelo pensamento de Copérnico, que era astrônomo grego, que o Copérnico havia proclamado que era o Sol e não a Terra o centro, e principalmente que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, como se acreditava, segundo a Bíblia. Então, quando Galileu expôs isso nas suas obras, ele foi detido pela Igreja Católica, ele foi levado diante do Tribunal da Inquisição Religiosa, através de uma força
avassalador, implacável da Inquisição que impunha a fé e castigava os hereges, e ele já tinha assim, 70 anos nessa idade. 70 anos, naquela época, equivaleria mais ou menos uns 80, 90 anos hoje. E ele foi obrigado a declarar diante dos juízes, da plateia, que tudo que ele falara era falso, e que a verdade era o que estava na Bíblia, era o que a igreja dizia, e não o que ele havia dito. E ele acabou se retratando diante do público, porque se não fizesse, ele seria queimado vivo. E ora que o Galileu era amigo do Papa. Por isso ele teve essa oportunidade. E ele acabou se retratando, mas o que ele descobriu, o que ele afirmou, foi o que ficou na história. A verdade religiosa, então, prevalecia sobre a verdade científica. A ciência estava nascendo, estava nos seus primeiros passos. E foi por alguns séculos, com o passar do tempo, que essa verdade foi se impondo. Levou 3 séculos, praticamente, para que a ciência pudesse se impor com mais determinação, e através de homens inteligentes, de homens corajosos, que naturalmente enfrentaram as perseguições, a intolerância, mas que, independente disso, se sacrificaram, porque eles acreditavam que a verdade era uma só. E que a ciência, por fazer as experiências, por comprovar o que elas diziam, estava muito mais próximo da verdade do que a religião. Infelizmente, esse trabalho que começou lá com Galileu, 4 séculos atrás, quase 5 séculos atrás, ele continuou, mas isso não desapareceu do planeta, da ideia das pessoas, as concepções mais absurdas, mais ininteligíveis, né? Ou ingênuas sobre a Terra. Porque até hoje, por exemplo, nós vemos pessoas discutindo, defendendo que a Terra é plana. Vejam que até hoje, nós estamos no século XXI, o homem já foi à Lua. Nós temos milhares de fotografias da Terra, do espaço. E antes de saber disso, nós temos aí Colombo, lá no século de Galileu, o próprio Colombo, né? Antes de Galileu, já havia feito uma viagem mostrando que realmente a Terra não era plana, a Terra é redonda, e que nós viajarmos sobre ela, né? Apesar de todas essas evidências, isso não adiantou, né? Nós temos hoje o negacionismo científico. Hoje essa expressão está sendo muito usada agora, né? Com essa questão da pandemia, que o negacionismo científico vem daquelas pessoas que negam a validade da ciência, né? E acham que a ciência não está com nada, ou está completamente enganada. É claro, a ciência não é perfeita, nada do homem é perfeito. Se a ciência não é, a religião muito menos. A ciência tem muito mais, evidentemente, condições de alcançar a verdade em termos assim do conhecimento do mundo que nos rodeia, do que a religião, que não faz nenhuma experiência, nenhum estudo sobre isso, né? Então, espíritos ainda arraigados às antigas doutrinas religiosas, que são ultraconservadores, que sempre resistiram às novas descobertas, às novas ideias do mundo, eles ainda reencarnam na Terra. Eles estão aí. Eles ainda continuam insistindo na sua visão estreita e destituída do mínimo de bom senso. Mas nós sabemos que isso é necessário. Por incrível que pareça, por contraditório que pareça, é necessário, porque é evidentemente que é o pensamento oposto, né? O pensamento da oposição é que vai fazer com que a situação encontre um melhor caminho, porque ninguém tem uma verdade absoluta. Mas duvidar da ciência, por exemplo,
é não estar com a razão. Duvidar que a ciência está no caminho da verdade. Ela não tem toda a verdade. Aliás, nós seres humanos não temos toda a verdade. Estamos muito longe disso. Mas podemos estar nesse caminho. Podemos estar nos esforçando para caminhar em direção à verdade quando usamos a razão, quando usamos o bom senso e, sobretudo, a humildade de saber ouvir a opinião contrária, de saber refletir sobre aquilo que nós não concordamos. Allan Kardec foi muito claro nisso. Quando atacavam o espiritismo, ele defendia a doutrina, mas não atacava os adversários. Ele dizia que os adversários precisam aprender, um dia eles vão aprender. Porque dizia o Kardec, se eu não estiver errado, eu acabarei um dia pensando como eles. Mas se eles estiverem certos, se eu estiver certo, eles acabarão pensando como eu penso. Mas ao lado dos espíritos que muitas vezes reencarnam e criam frentes negacionistas contra a ciência, contra o espiritismo, vêm também os espíritos de grande conteúdo intelectual, muitas vezes moral, nascem entre nós e fazem grandes descobertas, dão grandes contribuições ao mundo. E eles estão reencarnando aí. No primeiro capítulo da Gênese, que nós falamos dos milagres e predições de Allan Kardec, o próprio Kardec diz o seguinte, olha, vamos dar uma citação de Kardec, que é muito importante, para a gente ver as palavras textuais do codificador da doutrina. Ele diz assim: desde que se admita a solicitude de Deus para com suas criaturas, que somos nós, por que não admitir que espíritos capazes, pela energia, pela superioridade dos seus conhecimentos, de fazer avançar a humanidade, se encarnarem entre nós, pela vontade de Deus, com o fim de ajudá-la a progredir num determinado sentido, que eles recebam uma missão, como um embaixador a recebe seu soberano? Claro, nós vamos caminhar, nós vamos descobrir o nosso caminho, ajudando-nos uns aos outros. Os que sabem mais ajudarão os que sabem menos. Os mais fortes ajudarão os mais fracos. Mas a realização é nossa. Um desses extraordinários espíritos que reencarnaram no mundo foi o naturalista inglês Charles Darwin. Esse Charles Darwin, ele foi contemporâneo, ou viveu na mesma época de Kardec. Nasceu alguns anos depois de Kardec, talvez uns 9, 10 anos depois de Kardec. Mas quando Darwin lançou a sua obra fundamental, chamada Origem das Espécies, em 1869, já fazia 2 anos que Kardec lançara o Livro dos Espíritos na França, em 1857. Faço uma observação. Em 1859 foi quando o Charles Darwin lançou o livro Origem das Espécies. O Livro dos Espíritos foi 2 anos antes, 1857, referindo-se à evolução, à lei da evolução, à teoria da evolução, que no Livro dos Espíritos Kardec chama de progresso, lei do progresso. É a mesma coisa. Ainda não tinha essa palavra, evolução, como uma lei da natureza. Portanto, para Kardec, não para a ciência, evidentemente, para o cientista, uma lei de Deus. Se é lei da natureza, na doutrina espírita, lei da natureza é lei de Deus. Aliás, como tudo é de Deus, como a natureza é de Deus, é claro que, e nós como somos natureza também, então nós estamos vivendo sob essas leis de Deus. Se essa obra de Kardec causou grande mal-estar nos meios religiosos e científicos do seu tempo, a de Darwin provocou transtornos ainda maiores. Porque Darwin tratava da evolução mostrando que aquilo que estava na Bíblia não era daquele jeito, não. Deus não criou o homem e os animais do modo que eles são. Houve uma evolução, uma transformação. As espécies surgiram umas das outras. Então ambas essas obras, tanto a obra de Darwin quanto a de Kardec,
tratavam da evolução, para demonstrar a origem e o destino espiritual do homem. Darwin, que estudava a natureza, afirmava que o ser humano é produto de um processo evolutivo de milhões de anos, derivado de outras espécies animais, incluindo o macaco, claro, que é o mais próximo da espécie humana, e não um ser criado pronto e acabado, como foi o caso de Adão e Eva na Bíblia. Claro. Isso trouxe muita preocupação no meio científico, que mesmo os cientistas não tinham essa noção, mas uma explosão no meio religioso. Após a origem das espécies, após a publicação desse livro, criou-se uma celeuma, ali principalmente na Inglaterra. E quem compareceu na Sociedade Britânica para a Defesa da Ciência, que foi falar em nome de Darwin, diante dos intelectuais que ali se encontravam, foi o biólogo Thomas Huxley. Então existe um episódio muito interessante sobre isso. E Huxley simplesmente colocou ali, fez uma breve síntese da obra para dizer o que Darwin pensava a respeito da evolução das espécies, diante de um bispo, Wilberforce, um bispo da igreja anglicana, que estava ali presente. E quando ele estava falando, esse bispo pediu uma parte, muito contrariado, evidentemente, porque a teoria da evolução conflitava com o Gênese bíblico, e disse mais ou menos o seguinte: professor, se dirigindo-se ao Huxley, que estava fazendo a exposição, eu gostaria de um esclarecimento de sua parte. Eu conheço o senhor como um convicto darwinista, seguidor de Darwin. Sua contagiante segurança em apoiar as teses do nosso ilustre naturalista, porém, me intriga um pouco. Ficar-lhe-ia muito grato, portanto, se o senhor me explicasse se a sua convicção de descender de um macaco é devida à sua ascendência paterna ou à materna, ou o que daria, sem dúvida, muito mais vigor às suas ideias, a ambas. Depois ele sentou, sorridente, com ar de vitória, e reinou aquele silêncio na assembleia, porque era uma assembleia de intelectuais ali presentes. O Huxley simplesmente olhou para ele calmamente, levantou-se, dirigiu-se aos presentes e disse: senhores, afirmo não existir nenhuma razão para que um homem se envergonhe da ideia de ter um macaco por antepassado. Se existisse um meu antepassado, do qual me envergonharia, seria um antepassado homem, o qual, não satisfeito com seu discutível sucesso na esfera da atividade que lhe é própria, mergulha totalmente em questões científicas que desconhece, com o resultado de torná-las escuras com a sua retórica desprovida de sentido, e dessa forma desviar a atenção de seus ouvintes dos verdadeiros problemas em pauta, fazendo intermináveis divagações, ardilhosos apelos aos preconceitos religiosos. Profundo silêncio reinou na sala. Um silêncio que de repente foi interrompido por um aplauso coletivo. Huxley foi calorosamente aplaudido. E o bispo, com o rosto vermelho, levantou-se imediatamente, saiu, acompanhado pelos seus camareiros pessoais. É um episódio para a gente ver como que o preconceito, a incapacidade de ouvir um pensamento contrário e de poder discutir com ele com elegância, com respeito, isso realmente é algo que sempre existiu. Quando o povo não dispunha de recursos para tratamento médico, lá no passado,
a medicina era incipiente, os tratamentos eram severos, dolorosos, algumas vezes fatais. A pessoa ia se tratar e morria no tratamento. Isso acontecia muito no tempo de Jesus, lá no seu povo, que era um povo pobre, um povo humilde, não tinha muitos recursos. Então, muitas vezes, a pessoa não tinha alternativa, ela tinha que procurar outros meios de se curar. Então, ela recorria aos métodos caseiros, aos chás, às ervas, aos curandeiros e até aos milagreiros. Porque de vez em quando surgia alguém fazendo milagre ou dizendo que fazia milagre. É claro que mesmo assim, Deus nunca nos deixou abandonados. Por isso, nos meios religiosos, principalmente, sempre tivemos homens e mulheres de notáveis faculdades mediúnicas, também chamadas paranormais, que facilitavam as curas, aliviavam muitas dores. Os chamados milagres era assim que se entendia esses fenômenos, realmente existiram. Quando não havia outra forma de se tratar as pessoas. O milagre se chamava aquilo que acontecia de uma forma extraordinária, sem que ninguém entendesse, como se fosse algo fora das leis da natureza. O próprio Jesus se utilizou disso, de processo de cura, para fazer demonstração de, não para fazer demonstração de poder, mas para mostrar que o Pai não nos abandona. Não nos abandona. Por isso, nesse ponto, a fé é importante. Mas uma fé racional, segura, confiante. A evolução do conhecimento e o surgimento da ciência permitiram que o homem, usando de sua inteligência, viesse aos poucos, dotando a sociedade dos mais variados recursos de proteção da vida humana, particularmente nessa área de saúde. Afinal, a vida é valor primordial para o espírito. Porém, para que a doutrina espírita se apresentasse ao mundo, em 1857, era necessário que a humanidade estivesse mais amadurecida, que os diversos setores da vida humana alcançassem um determinado nível de desenvolvimento. Era necessário que a ciência se impusesse sobre a fé cega e superstição. E mais, que o ideal de liberdade, respeito aos direitos fundamentais do homem, fossem proclamados por todos os cantos. Isso só veio acontecer no século XIX. E para empunhar essa bandeira libertária nasceu o nosso Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde foi chamado de Allan Kardec. Essa versão da história, por enquanto, só os espíritos conhecem, claro, né? Mas a tendência com as novas descobertas, o desenvolvimento das ideias, é que ela vai se impondo gradativamente. Haja visto que de Kardec para cá, até hoje, século XXI, o que nós estamos assistindo, cada dia mais, é uma convergência cada vez maior do pensamento às bases filosóficas do Espiritismo. Ideias como comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, por exemplo, que há 50, 60 anos atrás eram completamente desconhecidas, já circulam por todos os meios, já despertam muitas consciências. A ciência e o espiritismo, diz Allan Kardec, se completam um pelo outro. A ciência sem o espiritismo se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria. Mas o espiritismo sem a ciência ficaria sem apoio, sem exame. Se o espiritismo tivesse aparecido antes das descobertas científicas, diz Kardec, ele teria abortado, como tudo que vem antes do tempo. Então ele não poderia aparecer antes. O mundo não teria esse apoio intelectual, do conhecimento, para poder assentar sobre bases sólidas uma nova doutrina. E por outro lado, para reforçar essa conexão entre a ciência e o espiritismo, tirar qualquer dúvida em relação à validade das ciências científicas, Kardec afirma, no mesmo capítulo da Gênese, as descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de o rebaixar. Elas, as descobertas, não destroem,
senão aquilo que os homens edificaram sobre ideias falsas que eles fizeram de Deus. Então é a relação Deus-ciência para o Espiritismo. A ciência é filha de Deus. O homem que observa, o homem que pesquisa, o homem que descobre aquilo que a natureza já deixou para que ele descobrisse. Mas tudo é de Deus, porque a base do conhecimento, a essência de tudo está em Deus. É bom que fique claro, portanto, que o Livro dos Espíritos antecipou a teoria da evolução, mas sob uma perspectiva muito ampla, pronunciando a partir de então o descortinar de um novo conceito que inicialmente foi elaborado por Darwin e que aos poucos veio se impondo pela comprovação científica a partir de uma ciência chamada biologia. Logo, a evolução a que o Espiritismo se referia, quando Kardec utiliza a palavra progresso, está lá no Livro dos Espíritos, lei de progresso, não se restringe ao fenômeno biológico, mas é compreendido como uma lei geral da natureza, aplicável tanto à matéria quanto ao espírito. A ciência da matéria é a ciência do espírito é o espiritismo. A história do espiritismo passa a conhecer uma nova fase, não apenas no Brasil, mas no mundo. Todos nós sabemos isso a partir de 1971, recentemente, 50 anos atrás, com as duas apresentações do médium Chico Xavier no programa Pinga Fogo da antiga TV Tupi. Até essa época, quem viveu antes sabe muito bem, o conceito de espiritismo que prevalecia é que se tratava mais de uma doutrina religiosa, inteiramente apoiada na fé, usando as antigas práticas mágicas, sem base de conhecimento, algo que saiu assim da pura crendice, da pura superstição. Mas o Chico, porém, como um médium da espiritualidade, ao lado dos conceitos morais e espirituais inspirados nos ensinamentos de Jesus, ele veio mostrar, através desses programas, que merecem ser vistos, porque eles estão aí no YouTube, você pode, inclusive, acessar o YouTube, você vai ver os dois programas que o Chico apresentou, que ele fala a respeito. Então nós vamos perceber que por esse programa, o Espiritismo caminha par a par com a ciência, e que seus postulados encontram apoio na filosofia e nas disciplinas científicas em geral. Ratifica aquilo que Kardec deixou bem claro em suas obras. Num momento como esse que estamos vivendo, quando mais uma epidemia, uma pandemia, uma doença que atinge o mundo todo, surge com uma força ameaçadora, vamos vencê-la com serenidade e com conhecimento de causa. Primeiro porque o Espiritismo está certo de que nada acontece por acaso nesse universo de Deus. Por isso, esses flagelos naturais, na linguagem de Kardec, devem exercer pelo menos 3 papéis importantes no homem da atualidade. Primeiro, ajudar o homem a repensar a sua vida, cada um de nós, descobrindo o seu significado espiritual, para que possamos contribuir com a nossa participação no mundo para a transformação moral do planeta. Em segundo, impulsionar o progresso científico e o tecnológico também, nos diversos setores da vida humana, o que vem acontecendo, evidentemente, com muita clareza. Não dá para negar, não tem como negar. Nós estamos numa era tecnológica. Em terceiro lugar, esclarecer para que utilizemos criteriosamente os conhecimentos e recursos que a ciência e a tecnologia nos colocam às mãos. Quer dizer, não basta ter os instrumentos, não basta ter o conhecimento científico, não basta ter a tecnologia nas mãos. Nós precisamos saber como utilizá-los isso para o bem da humanidade, então de uma maneira ética, moral, seguindo os postulados que nós aprendemos das lições, profundas lições deixada por Jesus. Na verdade, nunca nós estivemos tão próximos, nunca, em nenhum momento da humanidade, tão próximo de compreender o sentido real da vida. Nós estamos numa época privilegiada, com todo o desenvolvimento que vivemos conhecendo ao longo dos séculos,
sempre estimulado pela ação das forças naturais, como no caso dos flagelos, das calamidades, procurando a duras penas vencer as barreiras do separatismo, do preconceito, nós já podemos divisar mais adiante uma era em que estaremos mais unidos, por um mesmo ideal. Talvez aquele que Jesus assinalou, quando se referia a um novo céu, nova terra, conforme vemos nos evangelhos. Nós não seremos iguais. Nós não teremos todos a mesma religião, nem o mesmo partido, nem as mesmas ideias, mas teremos o mesmo sentimento, o amor. Esse vai nos unir e vai fazer com que haja no mundo futuro uma reformulação necessária para que o homem se encontre consigo mesmo e para que a gente possa ser mais feliz nessa terra, nesse mundo. Não podemos ser tão materialistas a ponto de pensar que a ciência, somente a ciência, tudo pode, apenas desvendando alguns segredos da matéria. Não. Mas também não podemos ser tão espiritualistas, tão fanáticos, a ponto de desprezar os extraordinários conquistas da ciência. Principalmente nesses momentos, quando precisamos muito dela. A ciência é uma ferramenta que Deus nos coloca às mãos para que saibamos utilizá-las em favor do bem, a fim de que nos aprendamos a aproximação, a compreensão, a união, a solidariedade. Por isso, esses fatos que estão acontecendo em decorrência da transmissão desse vírus não são por acaso. Eles têm um papel importante para nos ajudar a refletir e principalmente para mudar muito do nosso estilo de vida, a fim de que venhamos num futuro não muito distante, talvez nesse milênio ainda, a mudar a feição moral do nosso planeta. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.